Passo a discutir o plano de trabalho. Com a palavra o senador Ciro Miranda, depois a senadora Vanessa Graziotin. Eu parabenizo o relator pela iniciativa e pelas conduções do trabalho que estão dadas. E peço a Vossa Excelência que tenha um requerimento também para que seja incluso para a convocação, já que nós estamos, a pirâmide toda, a inclusão do convocar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para uma oitiva. Será lido, deliberado por essa comissão também, senador Ciro Miranda. Senadora Vanessa Graziotin, com a palavra. Senhor presidente, eu quero dizer que eu já participei de algumas CPIs aqui e na Câmara dos Deputados, mas nunca, presidente, senador Vital, senador Antônio Carlos, nunca vi um plano de trabalho tão completo quanto esse apresentado pelo senador Pimentel neste momento. É um plano que vai a fundo das investigações. Então, eu quero, senador Pimentel, cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho realizado, porque críticas podem ser feitas no sentido do exagero e não da falta dos questionamentos. E, além de ser um plano denso, é um plano extremamente organizado, que orienta, inclusive, os depoimentos que certamente teremos aqui nessa CPI. Então, senador Pimentel, quero cumprimentá-lo pela dedicação e pelo plano que Vossa Excelência traz hoje a essa CPI. E dizer que requerimentos para viabilizar o plano já estão à mesa para que sejam apreciados e votados. Obrigada. Senador Humberto Costa, com a palavra, Vossa Excelência. Para discutir o plano de trabalho, se deseja aduzir alguma sugestão, incluir algum novo aspecto que não conste no plano de trabalho, fica Vossa Excelência com a palavra. Não, senhor presidente. Na verdade, eu quero também aqui fazer uma referência positiva à proposta que foi apresentada pelo relator, o senador José Pimentel, mas dizer que acho que nós precisaremos aprofundar um pouco mais aquilo que diz respeito ao momento em que cada um dos convidados deve aqui comparecer, enfim, mas do ponto de vista geral, o conteúdo do que vai ser investigado, as pessoas a serem convocadas, eu acredito que tudo isso apresentado pelo senador relator atende às nossas expectativas. Eu vou passar a palavra, nós vamos votar o primeiro bloco de requerimentos, o primeiro bloco de requerimentos trazidos pelo senador Pimentel, já com parecer de Sua Excelência. Mas antes, vamos votar o plano de trabalho como um todo, né, e depois sequenciar com os requerimentos, tanto os requerimentos trazidos pelo senador José Pimentel na condição de autor-relator, né, com pareceres favoráveis à Sua Excelência, como de outros senadores que constam nesse primeiro bloco. Em votação, o plano de trabalho. Não há nenhuma objeção. Aprovado por unanimidade o plano de trabalho. Vou pedir ao senador Antônio Carlos, para efeito, inclusive, de acompanhamento da nossa secretaria, que são 73 convocações, requisições de relatórios, cópias de contrato, né, requisições de funcionários. Então, o senador Antônio Carlos vai sistematizar para a atenção dos senhores com quais estaremos votando a partir de agora nesse primeiro bloco. Depois temos 2 requerimentos sobre a mesa que serão também discutidos e votados. Senador Antônio Carlos, com a palavra. Requerimentos apresentados em 14/5/2014. Número 1, requerer ao diretor-geral da Polícia Federal a cessão de 2 delegados para assessorar essa CPI, do senador José Pimentel. Número 2, requerer ao presidente do Tribunal de Contas da União a cessão de 2 servidores para assessorar essa CPI, também do senador José Pimentel. Número 3, requerer ao ministro-chefe da Controladoria-Geral da União a cessão de 2 servidores para assessorar nos trabalhos da relatoria da CPI, também do senador Pimentel. Número 4, requerer ao advogado-geral
da União, a sessão de 2 advogados ou procuradores federais para assessorar essa CPI, também do senador Pimentel. 5. Requerer que seja convocado o senhor Nestor, ex-diretor da Petrobras. 6. Requerer que seja convidado o ministro do Tribunal de Contas da União, José Jorge. 7. Requerer que seja convidado o ministro José Arge, da Controladoria Geral da União. 8. Requerer cópia do plano de negócios. 9. Requerer cópia do memorando de entendimentos que a Petrobras América Latina assinou com Astra Company, com o objetivo de estabelecer uma operação conjunta de comercialização e refino nos Estados Unidos, que resultou na compra da refinaria Pasadena. Do senador Aníbal. Requerer a Petrobras cópia das atas. Requerer cópia do sumário dos executivos apresentado pela diretoria. Requerer que seja convocado o senhor José Zelada. Requerer que seja convocado o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva. Requerer que seja convocado o representante da empresa consultoria Citigroup. Requerer que seja convocado o representante da empresa consultoria Mulsi. Requerer que seja convocado o representante da empresa consultoria Thompson. Requerer cópias dos relatórios e demais documentos da Agência Nacional de Petróleo. Requerer cópia dos relatórios e demais documentos da Agência Nacional de Petróleo. Requerer à Agência Nacional de Petróleo cópia dos relatórios e demais documentos relativos a acidentes da plataforma P-36. Requerer cópia dos relatórios e demais documentos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Requerer que seja convocado o senhor João Antônio de Moraes. Requerer que seja convidada a senhora Magda, diretora da Agência Nacional de Petróleo. Requerer que seja convocado o senhor Paulo Augusto Santos da Silva. Requerer que seja convocado o senhor Ângelo Beleles. Requerer cópia do requerimento da Polícia Federal relacionados com a construção da refinaria Abreu. Requerer cópia do processo e procedimento de investigação da CGU relacionadas com a construção da refinaria Abreu Lima. Requerer cópia do processo em tramitação do Ministério Público Federal. Requerer que seja convocado o senhor Júlio Faerman. Requerer que seja convocado o senhor Edemar Diniz. Requerer cópia do relatório de decisão dos órgãos de investigação da Holanda sobre o pagamento de propina da SBM. Requerer que seja convocado o senhor Felipe Levi. Requerer que seja convocado a presidente da Petrobras, Graça. Requerer que seja convocado o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Requerer que seja convocado o representante da empresa de consultoria Deloitte. Requerer cópia do relatório e demais documentos da Marinha do Brasil. Requerer cópia da apólice de seguro e demais documentos relativos ao acidente da plataforma. Requerer que seja diligência para verificação em loco da segurança. Requerer que seja convocado o senhor José Maria Rangel. Requerer que seja realizada diligência na refinaria Abreu Lima. Requerer que seja convocado o senhor Glauco Colepicolo. Requerer que seja convocado o senhor Alexandre Rabelo. Requerer que cópia dos processos e outros documentos do Ministério Público Federal. Requerer cópia do inquérito e outros documentos da Polícia Federal. Requerer a Petrobras cópia do parecer e estudos técnicos. Requerer a Petrobras cópia do contrato de compra. Requerer a Petrobras cópia da ação judicial e documentos relativos. Arbitragem internacional relativa à aquisição de Pasadena. Requerer que seja convocado o senhor Rogério Gonçalves. Requerer que seja convocado o senhor Samir. Requerer que seja convocada a senhora Maria Castanheira. Requerer cópia do processo do Ministério Federal sobre segurança das plataformas. Requerer cópia do inquérito da Polícia Federal sobre segurança. Requerer cópia dos relatórios e demais documentos da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho. Requerer que seja convocado o senhor Mário Túlio. Requerer que seja convocado o senhor Davi Ziberstein. Requerer cópia do contrato aditivo e pagamentos realizados pela Petrobras. Requerer que seja convidado o ministro Benjamin, do Tribunal de Contas da União, relator da fiscalização sobre a construção da refinaria Abreu Lima. Requerer que seja convocado o senhor Pedro Arruda, diretor de segurança. Requerer que seja convocado o senhor Gustavo Castro. Requerer que seja convocado o senhor System, diretor de controle da CBM. Requerer que seja
cópia do relatório e outros documentos da Petrobras, requerer relatório e outros documentos da CGU, requerer cópia do relatório e decisão dos órgãos de investigação, requerer a Petrobras cópia do relatório da comissão de apuração, requerer que seja convocado o senhor Carlos Andrade, requerer que a Agência Nacional de Petróleo e a Petrobras relativa detalhada dos equipamentos de segurança nas plataformas de atividade, requerer cópia do contrato celebrado entre a Petrobras e o consórcio Camargo Correia, requerer que seja convocado o representante da Marinha do Brasil, requerer que seja convocado o senhor Marcelino Guedes, requerer cópia do relatório e outros documentos do TCU sobre o pagamento da propina da CBM Offshore e funcionários da Petrobras. São esses os requerimentos, senhor presidente. Esses requerimentos, todos os 73, já têm parecer do senador José Pimentel. Ora, requerimentos de sua autoria, requerimento do senador Aníbal Diniz, da senadora Vanessa Graziotin e do senador Humberto Costa. Em votação, os 73 requerimentos. Senhoras senadoras e senhores senadores, né, que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado os 73 requerimentos. 2 requerimentos sobre a mesa, nós vamos colocar. Estes não têm parecer, e nós vamos solicitar a parecer do relator. Requerimento 74, do eminente senador Ciro Miranda. Requer, nos termos do artigo 148, combinado com 58 do Regimento Interno do Senado e do 58 da Constituição Federal, a convocação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para oitiva nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, objeto do requerimento 302 de 2014. Com a palavra o senhor relator para parecer. Senhor presidente. Parecer e encaminhar a votação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora relatora, senhores relatores. Como nós terminamos de aprovar o plano de trabalho, ele tem como objetivo construir uma série de dados e fatos sobre o requerimento 302. Os 73 requerimentos que nós terminamos de aprovar diz respeito a requisitar documentos para complementar as diligências do plano de trabalho. As pessoas aqui convocadas e convidadas são convidados apenas os ministros do TCU e da CGU. Todos os demais são convidados. Tem como objetivo atender exatamente o plano de trabalho. No que diz respeito ao requerimento de número 74, que convoca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem nenhuma relação com o que nós estamos investigando. Por isso, senhor presidente, meu parecer é contrário. Para encaminhamento na forma regimental, para encaminhamento e votação, 2 membros da comissão podem se posicionar. Para encaminhar um a favor e um contra. Para encaminhar a favor, o autor do requerimento, senador Ciro Miranda. Para encaminhar contra, senador Humberto Costa. Eu vejo que foi muito bem elaborado esse plano e ele pega a pirâmide toda. Ele não convidou a senhora Dilma Rousseff, porque ela é presidente da República, mas ela era do Conselho, presidente do Conselho na época. Mas o mandatário, que tinha a obrigação de estar ao par de tudo, o mandatário na época era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria saber de tudo que estava acontecendo. Portanto, acho que o depoimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é muito importante. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu quero fazer minhas as palavras do senador José Pimentel. Aliás, eu queria até um pouco mais atrás, não é? Boa parte da discussão que nós tivemos aqui se deu em torno de ter uma amplitude maior ou menor dessa CPI. E a decisão do Supremo foi absolutamente clara no sentido de que deveríamos nos ater àqueles 4 pontos que faziam parte do requerimento apresentado pela oposição, juntamente com as assinaturas necessárias à viabilização da CPI. E, portanto, acho que nós temos que nos ater a isso. Com todo respeito ao meu colega, o senador
Ciro Miranda, mas eu entendo que nesse momento a convocação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva